duas perguntas que eu lhe faço. A manifestação do dia 25 agora de fevereiro não é apoio ao Bolsonaro apenas, é apoio ao Estado Democrático de Direito. Pode incitar e promover o pedido daquilo que se chama, todo mundo fala impeachment, precisa de povo na rua, um crime de responsabilidade, que tem a fala do Lula, e também uma ação do Congresso. Isso tudo, o 25 de fevereiro do Lula duplicar a posse, pode alavancar essa possibilidade de impeachment ou é tudo fogo de palha? Eu acho que dos pedidos de impeachment, e eu sou autor de um dos pedidos que ocorreu logo no início do ano passado, mas dos pedidos de impeachment, esse é o que mais tem chance. Porque, de fato, existe... Bom, em todos eles, todos os outros passados são válidos também. Mas o que temos agora que é diferencial? Temos mais de um ano de experiência do Lula 3. E a população vê a realidade do que é o Lula 3. O Lula 3 não é o Lula 1. E nem a Dilma 1. O Lula 3 é a Dilma 2. Vamos confundir todo mundo aqui. Mas o Lula 3 é aquele radicalismo que o PT sempre pregou, que está nos seus estatutos, só que agora ele está aplicando tudo aquilo que ele pregou. E ele não saiu uma vírgula daquilo que ele pregou em campanha. Então, nesse sentido, está sendo extremamente coerente. Quem resolveu não escutar foi os isentões e o Centrão. Né? E os dois são a mesma coisa. Então, a chance, o Centrão está com muito medo. O Centrão, lembrando, o Centrão não tem força nenhuma. O Centrão não tem opinião pública e eles não controlam as mídias e os sistemas. Eles dependem dessa mesadinha, dos orçamentos que um governo qualquer que surja, coloque eles para dentro. Caso contrário, eles são o maior bloco. Eles têm 200 a 300 deputados. Então eles são o maior bloco lá. Lembrando que a oposição, do qual me incluo, tem de 100 a 120, 130 deputados. A base do governo é de 130 a 140 deputados. Então, tanto a oposição quanto base de governo somos minoritários perante o total. O total de 513 deputados, o maior bloco de 250 a 300 deputados, é Centrão. E o que o Centrão pensa? O Centrão não pensa em nada, não tem opinião de nada, não fiscaliza o governo. O Centrão não propõe legislação. Tem poucas exceções dos partidos como União, PSD, Republicanos, PP, Podemos, PSDB, PMDB, todos esses aí, partidos do Centrão, todos eles, não têm proposta nenhuma de país. Então eles vivem de mesadinha, de orçamento, etc. Mas o que está acontecendo? Eles são frágeis na opinião pública. Eles dependem da máquina pública de dar dinheiro para eles comprarem voto, para eles comprarem apoio de prefeitos, vereadores, comprarem mídia, fazerem campanhas milionárias, porque eles não têm opinião pública, eles não têm visibilidade, eles dependem de máquina. Então eles são os mais frágeis, são o maior bloco e é o mais frágil de todos eles. A esquerda tem todo o sistema de governo. Tem universidades, professores, mídia, bancos, etc, etc, etc. Nós conhecemos bem a estrutura da esquerda. E a direita só tem opinião pública via rede social. E o que tem o Centrão? Não tem nada, ele depende dessa mesadinha. Então ele se vende consistentemente. Mas o que está acontecendo? Diversos canais, tanto da comunidade judaica, mas também dos brasileiros, que votaram no Lula, que não queriam o presidente Bolsonaro, e votaram no Lula, não pelo plano radical do Lula, mas assumindo que o Lula seria o Lula 1, esses brasileiros estão vendo, não tem nada a ver, esse Lula aí não é o Lula que eu esperava. Esse é o Lula radical, esse é o Lula sindicalista dos anos 80, né, revolucionário, pró-Fidel Castro dos anos 80. Então, não é esse Lula que eu quero. Então, a grande massa de opinião pública, também de Centrão, lembrando que a opinião pública reflete, temos ali um reflexo bem do que é a opinião pública, né? Temos uma opinião de Centrão que é majoritária, essa que é a verdade no Brasil. Então, essa opinião do Centrão... O Centrão também é da bancada do agro, né, deputado? Bancada do agro, bancada evangélica. O agro também está se decepcionando, com certeza, profundamente com o governo Lula. Você não acha que pode ter uma influência direta? Você falou da comunidade judaica, que é onde está grande parte do poder financeiro. A Conib apoiou a eleição do Lula, uma coisa impensável. Agora, o Locke disse que está decepcionado. Tem uma trajetória de antissemitismo vasta no PT e na esquerda brasileira. Agora, o agro também poderia, nesse sentido, influenciar esses deputados do Centrão junto com a comunidade judaica? Ou seja, poderia somar essas forças? Poderia. Só que tem um detalhe. Eu tenho acompanhado um pouco mais o agro. Eu faço parte da Frente Parlamentar do Agronegócio. Eu também sou presidente de outra frente, que é a Frente do Livre Mercado. Tem lá 185 deputados. Só que a Frente do Agro é maior, é de 300 deputados. E muitos deputados estão nas duas. Só para te dar o painel. E o que acontece? O agro, ele é divisível. O agro é muito fácil de dividir. Dividir e conquistar o agro é muito fácil. Exatamente porque o agro é corporativista, em boa parte. Ele depende de crédito do governo. Ele depende de subsídios também. Ele depende de protecionismos. Então essa que é a realidade do agro. Por mais que nós defendamos o agro como setor, boa parte dos seus subsetores, eles estão em crise porque tem crise de crédito, tem crise de financiamento, tem uma série de crises fiscais também. E eles têm um processo de plantio e colheita, demora, né? Você não está gerando fluxo de caixa durante um bom tempo. Então você precisa sobreviver em média, claro, estou falando, tem que sobreviver com lastros que o governo propicia. E aí está o erro. Não é o governo que teria que dar esses lastros. Você fica na mão dos políticos. E eu estou vendo que o agro é muito disso. Muito da reclamação do agro é muito similar à reclamação setorial de funcionalismo público. Muito parecido. Estou sendo bem honesto aqui, tá? Por quê? Eles falam queremos um crédito, queremos um subsídio, queremos uma carência, queremos um jubileu das dívidas, porque senão a gente não vai sobreviver. É o mesmo pedido que o corporativismo dos professores, corporativismo dos policiais, corporativismo dos militares. Então, mesmo corporativismo, exatamente mesmo. Só que diferentes graus, diferentes intensidades importantes, claro.
Então, por que esse é a cabeça do brasileiro ainda é meio socialista? A cabeça setorial ainda é dependente do Estado. E por isso que a gente está à frente parlamentar do livre mercado, a gente propôs de fazer uma bolsa de valores para o agro, considerando que o agro é um dos maiores setores da economia brasileira, os maiores do mundo. Mas os preços das commodities são feitos fora do Brasil. Mas como é que é isso? Como é que a gente é o maior produtor e os preços são definidos em outros mercados? Por que nós não estamos definindo preço aqui? Porque o governo não quer deixar que o agro saia da sua garra. Ele quer comandar as linhas de crédito, as linhas de financiamento, para ficar sempre mamando ali nos políticos, burocratas que aliviam a situação quando eles pedem. Então o agro ele é divisível. É por isso que você vê, toda vez que tem uma questão do governo que é central à nossa liberdade, por exemplo, o projeto de censura, vários do agro votaram pelo governo. E se não fosse pressão das mídias sociais, não do agro, mas das mídias sociais, eles teriam votado junto com o governo. Essa que é a realidade. Então o agro ele está na mão de quem detém as linhas de crédito, os subsídios. E infelizmente é o governo e não o mercado. Eles tinham que se libertar do governo. Essa que é a missão aqui. E nós, à Frente Parlamentar do Mercado, tentamos introjectar algumas discussões nesse sentido. Vamos fazer uma bolsa de valores do agronegócio? Vamos desregulamentar ou regulamentar, depende do ângulo, o sistema financeiro brasileiro, para sair de poucos bancos e multiplicar o número de bancos privados que financiem o agronegócio e não ficar só na mão dos bancos de Estado, que estão aparelhados lá por vários agentes do Centrão. Então, essa dinâmica a gente precisa romper. Tá? Estou falando aqui no Braddock, sei que vocês têm uma conexão muito próxima ao agro, mas eu tenho que ser honesto na minha avaliação. Essa manifestação popular de domingo, se houver uma pressão, parece que essa manifestação popular de domingo calhou de ter um tempo, né, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, a perseguição política que ocorre hoje no país, que é flagrante, e calhou de ter essa declaração infame do Lula, uma declaração antissemita que constrange o país, pode prejudicar os negócios do país com Israel. O senhor acha que o Centrão pode ser de alguma forma influenciado, se houver, no caso, centenas de milhares, até milhões de pessoas nas ruas na Paulista? Existe alguma chance disso reverberar junto ao Congresso Nacional? Total chance. Total chance. Nunca o Centrão esteve tão fragilizado. Por quê? Está com um governo criminoso. Tem um governo criminoso, mas isso não convenceu, porque o sistema é criminoso, o sistema é corrupto. Então, aí falar que o governo é criminoso, eles também são criminosos. Mas agora, existe uma vertente internacional de reconhecimento que o governo é ao menos não posso falar que o governo é antissemita, mas a percepção é que o governo está tomando uma postura antissemita, está abraçando os grupos mais radicais do mundo. Isso gera efeitos, tanto de sanções, pode gerar efeitos de sanções comerciais, sanções sociais, políticas, e o Centrão não quer fazer parte disso. Nenhum deputado, nenhum senador, ninguém dos ministérios. Na minha opinião, por mais incompetente, criminoso, corrupto que ele seja, que a maioria são, né, se você pegar os 39 ministros, você fala assim, puxa vida, o Centrão brigou tanto para ter aquela posição lá, por quê? Porque o cara era técnico, porque ele realmente queria fazer um bom trabalho, nada disso. É porque ele era alguém do Centrão que vai ali fazer negócio. Então, essa que é a realidade. Então, quando você dá luz nisso, e pode gerar efeitos pessoais para cada um deles, lembrando, temos Interpol, temos uma série de... Os ministros da Venezuela estão praticamente todos eles na Interpol, eram todos narcotraficantes das Farc, e que estão todos sendo procurados. Alguns estão com mais intensidade que outros. Então, eles veem que é um risco aí de o Brasil cair numa berlinda internacional muito grande. E a população se levantando, que aí eu diria que é a prioridade. Quando a população se levanta por uma boa causa, uma causa patente, uma causa cuja uma comunidade muito importante, que é a comunidade judaica, todas as comunidades são importantes, mas a comunidade judaica se destaca em vários setores, como o da saúde, como das finanças, como várias grandes empresas, da mídia. Então, você está cutucando aí uma comunidade muito bem organizada. E o Centrão não quer isso como inimigo. Lembrando, o Centrão é fraco. Então, você junta essa dinâmica junto com a população se levantando, pronto, você já tem a maior chance que temos de fazer um impeachment do governo. É por isso que eu tento sempre apontar nas minhas interferências qual é o real inimigo. A esquerda vai sempre estar aí. A esquerda vai estar sempre inimiga do país. É um vírus, é um herpes. Ela vai estar sempre aí no ecossistema político de todo o país. Então, o quão forte é o outro lado. O quão forte é a proposta dos conservadores, dos liberais e a discussão disso. E o Centrão, ele não serve para nada. Ele não serve para a direita, ele não serve para a esquerda, ele é um nada. Ele é um conjunto muito tênue, muito fraco. Então, eu sempre critico o Centrão, porque ali a gente tem que converter, tem que apontar essa fraqueza, e o eleitor tem que parar de escolher Centrão. Porque esse é o grande problema do Brasil, do sistema brasileiro. Se eu tiver que falar mal do sistema brasileiro, entre ele ser socialista ou ele ser corrupto, número 1, ele é corrupto, número 2, ele é socialista. Então essa que é a realidade. Então a corrupção não serve nem para a esquerda. Mas de qualquer maneira, temos uma boa chance sim. O levante está muito forte. Eu estou vendo que vários deputados estão cedendo à opinião pública, vários ativistas ligando para as pessoas certas, liguem para os deputados do Centrão. PSD, PMDB, deixa eu me lembrar aqui, republicanos, nossos grandes amigos republicanos, né, o PP, deputados do PP, liguem, Podemos, todos esses aí, comecem a percorrer quais são esses deputados, liguem para eles, porque eles mudando o voto, eles entendendo que a situação que o Lula colocou o Brasil é uma situação realmente grave. Estou falando aqui com equilíbrio, tá? Não estou panfletário aqui com relação ao impeachment, tá? Eu estou falando com equilíbrio mesmo de analista de relações exteriores. A questão do Lula, o que ele fez e o que ele vem fazendo e o que ele vai fazer agora. Lembrando, ele acabou de receber o Lavrov, ele recebeu o Blinken e agora recebeu o Lavrov, que é o Relações Exteriores da Rússia. E isso me lembrou imediatamente Fidel Castro.
Fidel Castro ficou cozinhando e flertando com os Estados Unidos, depois que ele expulsou o Batista de Cuba, que era o ditador Batista, ele expulsou o ditador Batista, fez a Revolução. Exatamente, ele ficou flertando com os Estados Unidos, vendo o que conseguia ali, mas sabíamos todos que ele ia para a União Soviética. Ele flertou com os Estados Unidos e fechou com a União Soviética. Eu estou sentindo, não estou sentindo não, tá praticamente visível, bem patente, que eles estão indo para esse lado. Enfim, então esse é o contexto. Então a população tem que se engajar, engajem-se, foquem nos deputados do Centrão. Ligação no gabinete, e-mail, WhatsApp, redes sociais. Essa aqui é a chave aqui, porque de fato eles estão abalados.